telefone tocou exatamente às 6h17 da manhã. James Mosquito, ainda envolto no calor dos lençóis, esticou o braço para atender, reconhecendo o número do Marine Mammal Center. 17 anos como mergulhador de resgate o haviam condicionado a nunca ignorar uma chamada, não importava a hora. Mosquito falando, respondeu com voz rouca, instantaneamente alerta. James, é a Shelby do centro. Temos uma situação crítica nas Ilhas Farallon. Uma jubarte adulta, completamente enredada. Mick Menegas a avistou durante um tour de observação e diz que ela mal consegue se mover. James sentou-se na cama, a mente já calculando o tempo de preparação, as condições do mar, a janela de oportunidade que teriam antes do anoitecer. Quão ruim é a situação? Mick disse que nunca viu nada assim. Cordas por todo o corpo, sangrando em vários pontos. Precisamos de você liderando a equipe. 30 minutos depois, James dirigia em direção a Sausalito, onde o Marine Mammal Center, um dos maiores hospitais de mamíferos marinhos do mundo, opera desde 1975. No caminho, pensava sobre os mais de 20 mil animais que a instituição já havia resgatado, reabilitado e devolvido à natureza. Mas baleias eram diferentes. Não podiam ser trazidas para instalações em terra. Teriam que realizar toda a operação no mar aberto, com o animal selvagem completamente consciente. O centro já era um turbilhão de atividade quando chegou. Mergulhadores verificavam equipamentos. Biólogos marinhos preparavam kits de primeiros socorros específicos para cetáceos. E Shelby Stout, a coordenadora de operações, discutia com Mick Menegas os detalhes da localização. James. Mick o cumprimentou com um abraço rápido. Mas estávamos com um grupo observando a migração quando a avistamos, completamente imóvel, exceto pelo orifício respiratório. As cordas estão cortando fundo, homem. É uma adulta? Perguntou James, enquanto assinava formulários e verificava seu equipamento. Enorme, confirmou Mick. Pelo menos 50 pés. Uma fêmea, aparentemente. Shelby se aproximou com um mapa marítimo. A localização é aqui, aproximadamente 27 milhas da costa. As correntes estão favoráveis pela manhã, mas temos previsão de ventos fortes à tarde. Precisam estar lá em 1 hora. Enquanto a equipe de 6 mergulhadores especializados embarcava nos 2 barcos de resgate, James sentiu aquela familiar mistura de adrenalina e apreensão. Em quase 2 décadas de resgates marinhos, ele havia aprendido que cada situação era única, cada animal reagia de maneira diferente. Uma baleia jubarte adulta, ferida e assustada, poderia facilmente matar um humano com um único movimento reflexo de sua nadadeira caudal. O trajeto até as Ilhas Farallon, um arquipélago rochoso considerado um dos principais pontos de alimentação de grandes tubarões brancos, levou menos tempo que o previsto. Os motores potentes dos barcos de resgate cortavam as ondas com precisão, enquanto James organizava mentalmente o protocolo que seguiriam. Lembrem-se, segurança primeiro. Ali, gritou um dos biólogos, apontando para um movimento sutil na superfície da água. A primeira visão da baleia jubarte provocou um silêncio absoluto na equipe. Apenas a parte superior de sua cabeça e o orifício respiratório eram visíveis, mas mesmo aquela pequena porção revelava a gravidade da situação. A superfície normalmente lisa de seu corpo escuro estava marcada por linhas profundas, onde as cordas haviam se enterrado na pele. Meu Deus, sussurrou James, enquanto o capitão manobrava o barco para se aproximar cautelosamente. As cordas de nylon laranja, usadas na pesca comercial de caranguejo, envolviam o enorme mamífero como uma teia mortal. Estimadas em aproximadamente 250 pés de comprimento, desapareciam na profundidade, onde estavam ancoradas a pesadas armadilhas de caranguejo de 90 libras cada. A cada movimento que a baleia fazia para tentar se libertar, as cordas se aprofundavam mais em sua carne. Ela está sangrando bastante, observou Kelly.
uma bióloga marinha especializada em grandes cetáceos. Usando binóculos, ela apontou para manchas escuras na água ao redor da baleia. Aquilo é gordura exposta. As cordas cortaram completamente a derme. James sabia que o tempo era crítico. Se a baleia continuasse presa, os ferimentos se agravariam, infecções se instalariam e ela acabaria sucumbindo à exaustão ou afogamento, incapaz de se movimentar adequadamente para respirar. Precisamos iniciar imediatamente, decidiu, enquanto a equipe preparava o equipamento de mergulho. Padrão alfa de aproximação, sem movimentos bruscos. Lembrem-se que ela está assustada e com dor. Antes de entrar na água, James observou o animal com mais atenção. A baleia havia parado de se debater, como se tivesse aceitado seu destino fatal ou estivesse conservando suas últimas energias. Seu olho visível, do tamanho de uma bola de softball, parecia observar os humanos que se aproximavam. Foi naquele momento, ainda no barco, que James teve seu primeiro contato visual real com a baleia. Algo naquele olho imenso e escuro o afetou profundamente. Havia uma inteligência inegável ali, uma consciência da situação. Não era apenas um animal preso, era um ser vivo, olhando diretamente para seus potenciais salvadores. Ela sabe que estamos aqui para ajudar, murmurou James, surpreso com sua própria afirmação. Normalmente pragmático, raramente atribuía tais percepções aos animais que resgatava. Uma avaliação rápida da situação confirmou seus piores temores. As cordas haviam criado um intrincado sistema de amarras ao redor do corpo da baleia. Cada nó teria que ser cortado individualmente. O peso das armadilhas no fundo estava constantemente puxando o animal para baixo, forçando-o a lutar continuamente para manter seu orifício respiratório acima da superfície. Se ela afundar enquanto estivermos trabalhando, deixou a frase inacabada, mas todos entenderam a implicação. Uma baleia jubarte adulta, em seu movimento de pânico final, poderia facilmente esmagar os mergulhadores. Temos aproximadamente 4 horas de luz ideal, informou o capitão, verificando o relógio. Depois disso, a visibilidade diminui drasticamente. A equipe se entreolhou, a gravidade da situação estampada em cada rosto. Não precisavam verbalizar o que todos pensavam. 4 horas poderia não ser suficiente para libertar completamente a baleia. E uma libertação parcial poderia ser pior que nenhuma, deixando-a com cordas soltas que poderiam enredar outros animais ou objetos. James respirou fundo, colocando seu regulador. Vamos descer. Avaliação completa primeiro, depois começamos com as cordas mais acessíveis. Com um último olhar para o olho imenso e inteligente da baleia, ele entrou na água, consciente de que estavam prestes a iniciar uma das operações de resgate mais perigosas e complexas de sua carreira. A água do Pacífico estava incomumente clara naquela manhã, permitindo que James e sua equipe visualizassem a magnitude do problema assim que mergulharam. O corpo imenso da jubarte descia verticalmente na coluna de água, seu contorno elegante distorcido pelo emaranhado de cordas laranjas que se enrolavam em espirais cruéis ao redor de seu corpo. É pior do que imaginávamos, comunicou James através do rádio subaquático para a equipe de superfície. As cordas estão por toda parte, cabeça, nadadeiras peitorais, pedúnculo caudal, e há uma seção passando diretamente pela boca. A visão era angustiante até para mergulhadores experientes. As cordas haviam penetrado profundamente na pele em vários pontos, criando sulcos onde sangue e gordura se misturavam com a água do mar. No fundo, a aproximadamente 40 metros de profundidade, várias armadilhas de caranguejo pesadas agiam como âncoras, mantendo a baleia presa numa posição dolorosamente antinatural. James sinalizou para sua equipe iniciar o protocolo de resgate, começando pelo mapeamento completo do emaranhado. Cada mergulhador recebeu uma tarefa específica:
documentar ferimentos, identificar pontos críticos de pressão, determinar a sequência ideal de cortes. Se cortarmos as cordas erradas primeiro, podemos piorar a situação, alertou James. Precisamos começar pelas que estão causando o estrangulamento mais severo. A primeira aproximação foi tensa. Apesar de sua experiência, James nunca havia trabalhado tão perto de uma jubarte adulta ferida. Com movimentos lentos e deliberados, ele se aproximou da cabeça da baleia, carregando uma faca especial de resgate com lâmina curva, projetada para deslizar sob as cordas sem riscar a pele do animal. O primeiro corte, uma corda que pressionava diretamente a mandíbula, foi realizado com precisão cirúrgica. A resposta foi imediata. Um tremor percorreu o corpo colossal da baleia. E por um momento aterrorizante, James pensou que ela reagiria violentamente. Em vez disso, o animal permaneceu surpreendentemente imóvel, como se compreendesse que aquela dor momentânea era parte do processo de libertação. Ela está cooperando, comentou Kelly, que trabalhava numa seção de cordas enroladas na nadadeira peitoral direita. De fato, o comportamento da baleia desafiava todas as expectativas. Em vez de pânico ou agressão, ela demonstrava uma calma quase sobrenatural. Ocasionalmente, subia lentamente à superfície para respirar, com movimentos tão suaves e controlados que mal deslocava os mergulhadores ao seu redor. Durante a segunda hora de trabalho, James notou algo extraordinário enquanto cortava uma seção particularmente difícil ao longo da linha lateral da baleia. O animal emitia vibrações sutis, não os sons típicos de comunicação das jubartes, mas uma frequência mais baixa, quase imperceptível, que reverberava através da água e podia ser sentida mais do que ouvida. "Vocês estão sentindo isso?" perguntou aos outros mergulhadores. As respostas afirmativas confirmaram sua percepção. A baleia estava, de alguma forma, comunicando-se com eles, ou pelo menos reconhecendo sua presença de uma maneira que nenhum protocolo de resgate havia previsto. O momento mais impactante ocorreu durante a terceira hora, quando James trabalhava próximo à cabeça da baleia. Ao cortar uma corda particularmente tensa, ele momentaneamente fez contato visual com o animal. Para seu espanto, a baleia piscou, um movimento deliberado da membrana nictitante que não poderia ser interpretado como reflexo involuntário. "Ela piscou para mim", disse ele, sua voz normalmente profissional traindo emoção. Deliberadamente. A equipe trabalhava com urgência metódica, consciente de que cada minuto era precioso. Os tubarões brancos que frequentavam as águas ao redor das ilhas Farallon representavam uma ameaça adicional. O sangue da baleia certamente atrairia predadores. 2 mergulhadores foram designados especificamente como vigilantes, equipados com dispositivos repelentes de tubarões. "Estamos na marca de 4 horas", veio o aviso da superfície. "Como está o progresso?" "Aproximadamente 70% das cordas principais foram removidas", respondeu James. "Mas as mais críticas, ao redor do pedúnculo caudal, ainda estão intactas." O pedúnculo, a poderosa seção muscular que conecta o corpo principal da baleia à sua cauda, era simultaneamente a área mais perigosa para os mergulhadores e a mais crítica para a sobrevivência do animal. Era ali que as cordas causavam os ferimentos mais profundos, ameaçando estruturas neurovasculares vitais. "Precisamos de mais 1 hora", comunicou James, sabendo que estavam ultrapassando os limites de segurança do mergulho. A exaustão começava a afetar a equipe. 5 horas de trabalho físico intenso, sob pressão extrema, em águas cada vez mais escuras, testavam os limites de sua resistência. Mas a determinação de completar o resgate superava o cansaço. "Última sessão", anunciou James, posicionando-se cautelosamente perto da junção da cauda. 3 cordas principais enroladas em 8 voltas. Quando eu cortar, o animal provavelmente terá uma reação imediata.
Este era o momento mais perigoso do resgate. Um único movimento reflexivo da cauda poderia facilmente matar ou ferir gravemente os mergulhadores. James sinalizou para que todos mantivessem distância segura enquanto ele se aproximava para os cortes finais. Com 3 movimentos precisos, as últimas cordas foram cortadas. O peso das armadilhas de caranguejo, agora desconectadas, afundou rapidamente em direção ao leito marinho. A baleia estava livre. Por um instante eterno, nada aconteceu. A última corda deslizou para longe do corpo ferido da baleia, juntando-se às armadilhas que agora repousavam no leito marinho. James flutuou a uma distância segura, seu corpo tenso, preparado para uma possível reação violenta do animal recém-libertado. "Está feito", comunicou para a equipe na superfície, sua voz traindo o cansaço de 5 horas de trabalho meticuloso. Todas as cordas foram removidas. Os mergulhadores trocaram olhares através de suas máscaras, atenção palpável. Anos de experiência coletiva lhes diziam que este era o momento mais imprevisível de qualquer resgate. A baleia, finalmente livre das amarras que a prendiam, poderia reagir de diversas maneiras, fugir em pânico, mergulhar para as profundezas, ou pior, atacar aqueles que percebia como ameaça. Ninguém estava preparado para o que aconteceu em seguida. Com um movimento suave, quase deliberado, a jubarte começou a se mover horizontalmente. Não para longe dos mergulhadores, mas em círculos amplos ao redor deles. Cada volta que dava parecia mais ágil que a anterior, como se estivesse testando sua recém-descoberta liberdade, relembrando como era mover-se sem o peso constante das cordas e armadilhas. "Ela está brincando?", questionou Kelly pelo comunicador, sua voz misturando descrença e admiração. James não respondeu. Observava hipnotizado, enquanto o mamífero gigante, com seus 50 pés de pura potência, executava uma dança aquática impossível de ser interpretada como qualquer coisa além de celebração pura. Após 3 voltas completas, a baleia fez algo que desafiava todo o treinamento e experiência dos resgatadores. Diminuiu sua velocidade e, com uma precisão surpreendente, aproximou-se de James. "Não se movam", ordenou ele, embora a instrução fosse desnecessária. Todos estavam paralisados, mesmerizados pelo comportamento extraordinário do animal. A jubarte flutuou a menos de 2 metros de James, seu olho enorme fixo no mergulhador. Então, em um movimento que mais tarde ele descreveria como gentil como uma carícia, a baleia deslizou lateralmente, roçando seu corpo imenso contra o dele, não com força suficiente para machucá-lo, mas com o contato indubitavelmente intencional. "Oh, meu Deus!", murmurou James no comunicador, sua voz embargada pela emoção. "Ela está me agradecendo." A baleia repetiu o gesto com cada um dos mergulhadores, aproximando-se delicadamente, estabelecendo contato breve e suave, antes de mover-se para o próximo. O comportamento era tão evidentemente deliberado, tão claramente direcionado, que ninguém questionou a interpretação de James. "É como um cachorro esfregando-se contra seu dono depois de ser ajudado", descreveria ele mais tarde. Não havia nada ameaçador ou aleatório naquele contato. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O momento durou aproximadamente 5 minutos. Um tempo que pareceu simultaneamente infinito e efêmero para os mergulhadores privilegiados que o experimentaram. Finalmente, com um movimento fluido de sua cauda magnífica, a mesma que poderia facilmente matar qualquer um deles com um único golpe, a jubarte mergulhou para as profundezas e desapareceu. À superfície, o barco de resgate estava incomumente silencioso quando os mergulhadores emergiram um a um. Palavras pareciam inadequadas para descrever o que haviam presenciado. Rostos endurecidos por anos de resgates desafiadores,
agora exibiam abertamente emoções cruas, lágrimas misturando-se com a água salgada que escorria de suas máscaras. James foi o último a subir a bordo. Sentado na popa do barco, removendo seu equipamento com movimentos automáticos, ele finalmente quebrou o silêncio. Em 17 anos, resgatando animais marinhos, sua voz rouca de emoção, nunca experimentei nada parecido. Aquela baleia sabia. Ela sabia exatamente quem a estava ajudando e expressou sua gratidão da única maneira que podia. A equipe reuniu-se em silêncio respeitoso, processando o significado do que haviam testemunhado. O sol começava a mergulhar no horizonte enquanto o barco iniciava sua jornada de volta a Sausalito, deixando para trás um ser magnífico que, contra todas as probabilidades, havia sobrevivido para continuar sua jornada migratória e, no processo, havia tocado profundamente a vida de seus salvadores. A história do resgate da Jubarte se espalhou rapidamente, primeiro nos círculos fechados da comunidade de conservação marinha, depois impulsionada por entrevistas e relatos emocionados para o público geral. Em questão de dias, o relato dos mergulhadores que salvaram uma baleia e foram agradecidos por ela havia capturado a imaginação e os corações de pessoas em todo o mundo. 2 semanas após o incidente, o Marine Mammal Center organizou uma coletiva de imprensa. O auditório estava lotado com jornalistas, biólogos marinhos, ativistas ambientais e curiosos que queriam ouvir diretamente da equipe de resgate sobre aquela extraordinária experiência. James, normalmente avesso aos holofotes, concordou em falar publicamente. Seu testemunho, entregue com a mesma precisão com que manuseava suas ferramentas de resgate, era ainda mais poderoso por vir de alguém conhecido por seu pragmatismo. O que experimentamos naquele dia desafia explicações simplistas, declarou ele, a sala em completo silêncio. Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que a baleia reconheceu nossa intervenção como ajuda e expressou algo que só posso descrever como gratidão. Especialistas em comportamento animal ofereceram diversas teorias para explicar a interação em comum. Dr. Eleanor Haynes, cetóloga renomada da Universidade de Stanford, sugeriu que as jubartes, como espécie, demonstram níveis mais elevados de comportamento social e interação interespecífica do que outras baleias. Existem registros bem documentados de jubartes protegendo outras espécies, como focas e golfinhos, de ataques de orcas, explicou ela durante o painel de discussão. Elas também demonstram curiosidade e comportamentos afiliativos em relação a barcos e mergulhadores, mesmo sem histórico prévio de interação. O que torna este caso notável é a clara correlação temporal entre o resgate e o comportamento subsequente. Shelby Stout, representando o Marine Mammal Center, ofereceu uma perspectiva mais cautelosa, embora igualmente impactada pelo evento. Nossa experiência de décadas nos ensina que mamíferos marinhos feridos geralmente evitam contato humano após intervenções, explicou ela. O que James e sua equipe relatam é extraordinário, precisamente porque contradiz esse padrão. Esta jubarte específica, por razões que talvez nunca compreendamos completamente, escolheu interagir positivamente após sua libertação. Para James, no entanto, as teorias científicas, embora importantes, não capturavam a essência profunda do que havia acontecido. Em uma entrevista individual após a conferência, ele compartilhou reflexões mais pessoais. Aquele olho, disse ele, sua voz mais suave que o habitual. E quando olhei naquele olho, vi algo que me reconhecia como ser consciente. Não era apenas instinto ou comportamento evolutivo. Havia uma presença ali, uma individualidade. Ele fez uma pausa, buscando palavras para uma experiência que parecia transcender a linguagem.
A questão não é se a baleia sentia gratidão exatamente como nós a conceituamos. É que houve uma comunicação genuína entre espécies radicalmente diferentes. Por algumas horas, humanos e uma baleia cooperaram em um objetivo comum e depois, de alguma forma, reconheceram juntos aquela conquista. Os efeitos desse encontro extraordinário se estenderam muito além do círculo imediato dos envolvidos. A história, amplamente divulgada em programas de notícias e redes sociais, gerou um renovado interesse público nas ameaças enfrentadas por mamíferos marinhos, particularmente os perigos de equipamentos de pesca abandonados ou perdidos, o chamado equipamento fantasma. Legisladores da Califórnia, inspirados pela repercussão do caso, propuseram novas regulamentações exigindo dispositivos de rastreamento em equipamentos de pesca comercial e financiamento adicional para programas de remoção de detritos marinhos. Pescadores locais também se mobilizaram, criando uma iniciativa voluntária para recolher armadilhas perdidas e cordas à deriva. Para o Marine Mammal Center, o resgate se tornou simultaneamente um motivo de orgulho institucional e uma poderosa ferramenta educacional. A história era frequentemente compartilhada em suas palestras e programas de conscientização, ilustrando tanto os desafios enfrentados pela vida marinha quanto o impacto positivo que intervenções humanas podem ter. 6 meses após o resgate, durante a temporada migratória seguinte, um inesperado epílogo adicionou uma última camada de significado à história. Mick Menegas, durante um de seus tours regulares de observação de baleias, avistou uma jubarte adulta com cicatrizes distintivas, marcas lineares que correspondiam precisamente aos ferimentos documentados durante o resgate. A baleia estava acompanhada por um filhote. Quando James recebeu as fotos confirmando a identificação, sentiu uma emoção que raramente experimentava em sua carreira pragmática. O círculo havia se completado. O animal que haviam salvado não apenas sobrevivera, mas estava agora perpetuando sua espécie, carregando consigo as marcas de um encontro que havia transformado tanto a baleia quanto seus salvadores. Em sua mesa no Marine Mammal Center, James mantinha uma fotografia emoldurada, não da baleia, mas do oceano aberto nas Ilhas Farallon, com o sol poente criando um caminho dourado sobre as águas. Para quem perguntava sobre a imagem aparentemente comum, ele oferecia sempre a mesma resposta. É um lembrete de que, em um universo de separação e diferença, a conexão às vezes acontece nos lugares mais improváveis. E quando acontece, muda todos os envolvidos para sempre. A história da jubarte agradecida, como ficou conhecida, permaneceu como um poderoso testemunho não apenas da inteligência e sensibilidade dos grandes cetáceos, mas também do potencial de compreensão mútua que transcende as fronteiras entre espécies. Um momento raro em que humanos e uma das maiores criaturas da Terra encontraram um espaço comum de reconhecimento, respeito e, talvez, até mesmo gratidão.